Boa noite, Tati Lima falando. Estamos aqui para mais uma live, quinta-feira, 21 horas, com o tema Falta de Compromisso nas Relações. Estamos aguardando aí o Instagram informar para os nossos seguidores que estamos online. Ivana, boa noite. Fernanda Rodrigues, Marlu, Luciana. Boa noite. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade esperando os nossos outros seguidores conectarem. O nosso tema maravilhoso hoje, falta de compromisso nas relações. É um tema da moda, né? E a gente vai trabalhar isso aí. Peço a gentileza que vocês apertem os coraçõezinhos para que as pessoas sejam informadas que nós estamos online. Ruiane, boa noite. Marcelo de Menezes, meu celebrante de casamento, boa noite. Estamos então aqui para falarmos sobre falta de compromisso nas relações. Verônica, minha prima, boa noite, seja bem-vinda. Aguardando aí, de fato, os nossos 5 primeiros minutos para as pessoas entrarem, se conectarem, apertem o coraçãozinho loucamente enquanto a gente aguarda eles entrarem. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Falta de compromisso nas relações é o tema que vamos falar. Vou com calma. Hoje eu não tô nervosa, não, tá, Ruiane? Mas eu fico, né? Você vê que eu fico. Bela Flor, boa noite. Eu estou com a blusa da Bela Flor hoje, ó, Bela Flor. Loja e ateliê, vocês podem encontrar a página no Facebook. Evelyn, boa noite. Vamos lá, aguardando nossos 4 minutos. Eu não posso prometer que eu vou pegar leve, porque é um assunto bem tenso. Polêmico. Obrigada, Bela Flor, Jonimara. Falta de compromisso nas relações é muito tenso, então essa carinha de anjo aqui pode ser que se transforme, já vou avisar. Aguardando aí, Ateliê Bela Flor, @Ateliê Bela Flor é o Instagram, né? Hoje vai doer, né, Evelyn? Vamos, porque se não doer, não cura, não é isso? Aguardando aí 4 minutos as pessoas entrarem. Os stories não estão mais suportando a live ao vivo, tá indo direto pro IGVT, tá? É até um interessante, né? Roberta, boa noite. É até interessante ir direto pro IGVT porque não pesa tanto, mas ainda assim eu vou continuar colocando no YouTube, tá? Terapeuta Tatiane Lima. Se vocês puderem não, eu peço a gentileza que vocês se inscrevam, aperte o sininho. Silene, boa noite, né? Acaba com esses corações levianos. Os nossos corações são levianos. A gente só quer receber amor, né? Doar. Aliás, tem gente que quer doar muito. A gente vai falar disso aí. 3 minutos para o pessoal entrar. Mariana, boa noite. Seja bem-vinda. Um assunto dói, mas se não doer, não cura. Adriana, boa noite, Adriana. Seja bem-vinda a mais uma live. Marilza, boa noite. Eu também tenho muito amor para dar, mas bom, não vou falar nada, não vou dar spoiler, né? Renata, boa noite. Eu não vou dar spoiler dessa quantidade de amor, não. Vou deixar para falar na live. Faltam 2 minutos aí, vamos aguardar. O amor bomba, né? O amor bomba. Mas a gente vai falar, né? A de terça não pude ver a live, então vi no YouTube. Obrigada, Luciana, obrigada. A de terça foi educação consciente, né? Como criar os nossos filhos e aí as descobertas de como nós fomos criados e o que impacta verdadeiramente no nosso momento atual, né? É interessante, quem não viu a live de educação consciente pode ver. Obrigada, Silene, tô linda, obrigada. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. De manhã café, eu já sei que é Lídia Cruz, boa noite. Um novo empreendimento aí, né, de manhã café. Fico feliz
quando eu vejo mulher empreendedora metendo a cara lá, fazendo acontecer. Cada dia uma conquista, uma vitória. Toda vez que nasce uma mulher empreendedora, o mundo fica mais bonito, né? Obrigada. Acho que minha energia tá boa hoje, né, gente? Tá preparando o hambúrguer, Evelyn? Vambora. Ah, o vermelho pi, né? Eu botei em tua homenagem, tá, ô Lídia? Brincadeira. Boa noite, Rodrigo. Sofia Martins, boa noite. Apertem os coraçõezinhos para as pessoas serem informadas que estamos online. Quem não curte, quem não se inscreveu no canal do YouTube é terapeuta Tatiane Lima. As lives estão lá, além agora de estarem no IGVT, né? Que agora tá indo. Obrigada, Roberta. Estamos juntas nessa caminhada, Lídia. A gente vai construindo mulheres e as mulheres próprias desabrochando como empreendedoras de sucesso, né? Porque é bonito ver um homem... Na verdade, é bonito ver o empreendedorismo acontecendo, a gente trabalhando através do nosso coração, né? Fazendo com as nossas mãos o que o nosso coração ama fazer. Então, independente se é homem ou mulher, o empreendedorismo, ele retrata o nosso amor. Parabéns aí para quem é empreendedor e para quem ainda não encontrou a missão, estamos aí para auxiliar nesse processo. Josi, conseguiu entrar. Bianca, boa noite. Elisângela, boa noite. E 21h05, iniciamos agora, ao vivo, online, a nossa live sobre relacionamentos. Não é sobre relacionamentos, é falta de compromisso em relações. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma relação, né? Eu tenho certeza que quase todo mundo pensou que relação afetiva amorosa. Também, a gente vai falar de todos os tipos de relações aqui hoje, tá? O que é relação? Basta ter um outro ser humano. Ao meu lado eu já estou me relacionando. Não só ser humano, mas com coisas, com pessoas, com trabalho. Tudo isso é relacionar-se. Então, o que uma relação precisa ter? Independente de qual relação seja. A gente tem que aprender isso, tá, gente? Eu falo em algumas lives, mas isso precisa ficar fixado, tá? Caráter é o primeiro passo para a gente construir uma relação, tá? Então, eu tenho que ter o meu caráter, né? A outra pessoa ou a outra coisa precisa ter caráter. E o que é caráter? Caráter são atitudes honrosas, são dentro dos nossos valores pessoais. Então, se eu estou me relacionando com uma empresa, essa empresa precisa se comportar de uma forma que os meus valores suportem a ela. Se tem uma empresa sem caráter, ao meu ver, eu vou escolher ficar nela ou não, né? E acontece muito por aí a gente identificar empresas que não funcionam da forma como a gente está acostumado. Então, se a empresa ou a pessoa não tem um caráter que a gente suporta, a coragem para dar tchau precisa estar aí, tá? Um segundo ponto que uma relação precisa ter: companheirismo. O que é companheirismo? É cuidado, é respeito, é ajuda mútua, tá? Então, tanto pessoas quanto empresas, a gente precisa conectar com isso, tá? Não adianta só eu cuidar das coisas da empresa e quando eu mais preciso a empresa não cuida de mim, não paga o que eu mereço e aí começa a entrar num processo de dor. E um terceiro ponto muito importante numa relação é dinheiro. Aí dinheiro a gente vai falar também de troca, tá? Pode ser tanto... tem até uma live que eu vou falar sobre a energia do dinheiro. E nas relações o dinheiro funciona de duas formas. Ou o dinheiro em si, ou a troca, né? Porque quando a gente troca favores, quando a gente troca alguma coisa, também gera uma energia de gratidão. E o dinheiro nasceu para gerar uma energia de gratidão. Eu faço por você e você paga para mim. Olha, estamos nós dois gratos, né? Mas nem todas as relações o dinheiro permeia e tá tudo bem,
mas desde que a pessoa entregue algo pra gente também, porque senão a gente trava a roda da prosperidade, mas isso é outro papo, a gente fala mais à frente. Então, o que uma relação precisa ter? Ela precisa ter caráter, companheirismo e dinheiro, barra troca. Isso que uma relação precisa ter. Não estamos falando ainda de relação afetiva amorosa, tá? Então, toda e qualquer relação precisa combinar caráter, companheirismo e troca. E dinheiro, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O tema da live é falta de compromisso nas relações. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque a gente não sabe bem a diferença entre compromisso e comprometimento. E aí a gente acaba achando que faltou compromisso da parte do outro. Ou da nossa parte, né? O que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Compromisso é quando eu assumo algo com alguém, tá? Então, o compromisso tá dentro lá do meu caráter, dos meus valores, tudo mais. Eu assumi esse compromisso com alguém. Então, compromisso é uma responsabilidade assumida. Beleza? Só isso. Só isso não, dentro dos meus valores, dos meus caráteres, do meu caráter e tudo mais. Mas compromisso é uma responsabilidade assumida. Já o comprometimento vai além dessa responsabilidade. O comprometimento é quando eu me envolvo, quando eu estou motivada a cumprir aquele compromisso da melhor forma possível. Então vamos lá. Compromisso é assumir uma responsabilidade. Comprometimento é estar motivado a cumprir aquele compromisso que eu assumi, tá? Vamos dar um exemplo aqui de empresa, tá? Você assume o compromisso. O que é assumir o compromisso? Assinou o contrato de trabalho, tá? Travou, gente? Travou para todo mundo? Alguém me responde aí se travou, por favor? Que eu vi aqui que a Lídia disse que travou. Vou aguardar alguém me responder. Travou, João? Não? Não, beleza, vou continuar. Deve ter sido aí algum problema, ô Lídia. Não travou não, né? Então, vou voltar só o nosso... Não tá funcionando, ok. Vou voltar aqui só o nosso entendimento, né? O que é compromisso? Compromisso é uma responsabilidade assumida, tá? Já o comprometimento é a motivação que eu tenho para cumprir aquele compromisso, tá certo? Então, entendemos aí a diferença, ok? Ok. Agora vamos para o exemplo de uma empresa. Compromisso com a empresa, assinar o contrato de trabalho, né? Quando eu assino um contrato de trabalho, eu quase que automaticamente eu estou comprometida, porque assinei um contrato de trabalho, eu basicamente estaria desempregada antes, né? E eu entro toda empolgada, toda motivada a fazer valer aquele compromisso ali. Então, a empresa vai ter uma funcionária comprometida, certo? Só que o tempo vai passando, aí essa funcionária comprometida entrega além do que ela deveria entregar, né? É proativa, tudo mais. Mas no decorrer dos anos, dependendo das diversas situações que acontecem, o envolvimento desse funcionário com a empresa vai minguando, vai minando, até que surge a desmotivação. Então, eu tenho um compromisso com aquela empresa, eu assinei lá, só que eu não estou comprometida. Então, vocês já devem estar aí fazendo um paralelo com as relações pessoais que a gente possui, né? Com as outras. Então, se por algum motivo o nosso comprometimento, a nossa motivação for minguando em qualquer relação, tá na hora de visitar este motivo, tá? Só que, no momento em que a gente visita este motivo, a gente não tem
responsabilidade suficiente para dar tchau. Então, levando para a empresa de novo. Eu tenho uma colaboradora insatisfeita, desmotivada, não comprometida, porém com um compromisso assumido, mas essa colaboradora não pede para sair, né? Por que ela não pede para sair? Porque o estado emocional dela não está saudável. O que é um estado emocional saudável, gente? É quando a gente assume a nossa responsabilidade, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Isso é estar com estado emocional saudável, ok? E aí todo mundo tem, de novo, todo mundo tem defeitos, são 10.500, vocês que me seguem aqui já sabem que toda hora eu falo isso, todo mundo tem aqui aquele ego safado que vai dizer, não, espera a empresa mandar embora para você não perder os seus direitos, né? E aí com isso, por causa de grana, a gente fica ali sendo submetida a uma desmotivação, atrapalhando o processo da empresa e atrapalhando, trazendo dores emocionais para dentro da gente. Olha que eu tô falando só de empresa, tá? Estão preparados para falar de relações? Então, por que eu trouxe o exemplo de empresas aqui, tá, gente? Justamente para gente não pisar tão forte nas nossas feridas emocionais, tá? Então, a relação com empresa é uma relação fria, né? Mesmo que tenha funcionário que coloque aquele amor, que fale, meu Deus, eu não poderia ter sido mandado embora. Isso é um estado emocional doente. Adoecido, melhor dizendo, né? E eu já vivi isso, já vivi dores, eu já vivi dores de não querer sair de uma empresa, né? Então, assim, a relação funcionário-empresa é uma relação de troca. Tem que estar dentro dos meus valores para eu me comprometer, e se não tiver, eu preciso ir embora, né? Então, se eu entrego o trabalho, eu recebo dinheiro e pronto, a relação é fria. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que se eu tiver doente emocionalmente, eu vou me morrer de amores por aquela empresa. Eu não tô dizendo que não tenha que ter sentimento. Tem, a gente gosta de trabalhar na empresa, a gente veste a camisa, né, da empresa, tal. Mas uma relação, ela pode ser dada tchau a qualquer momento. Quando que uma relação pode terminar? Quando o seu caráter, tá? Não só caráter, mas também o companheirismo ou o dinheiro não estiver fazendo mais sentido, ou quando aquele funcionário não estiver mais comprometido do jeito que você queria que ele tivesse, é só dizer tchau. E se a gente estiver emocionalmente saudável, a gente vai entender aquele tchau, até porque tem um feedback que diz, né? Só que quando a gente não tá emocionalmente saudável, a gente diz, ele me mandou embora à toa, porque tinha outra pessoa que fazia menos que eu, enfim. Não vamos entrar nesse mérito não, porque eu tô muito business. Vamos falar de relações agora. Tá? Então, o que é compromisso para quem chegou agora? Compromisso é quando eu assumo uma responsabilidade, ok? O que é comprometimento? É quando eu estou extremamente motivada a fazer com que aquilo flua, com que o compromisso seja mantido. Certo? Isso aí. Ok. Vamos lá para relações? 21 e 18, vamos falar agora de relações. Existe uma máxima agora aí, tá na moda, né? De que as pessoas não querem relacionamento sério. Tá na moda, vocês estão ouvindo por aí, né? Ah, eu quero ficar contigo, mas eu não quero relacionamento sério, não. O que essas pessoas estão falando? Tá? Essas pessoas estão falando de uma dor. Ele não quer dar satisfação de tudo que ele faz. Ele não quer ter datas e horas certas de encontro. Quando a pessoa fala, eu vou falar de maioria, tá, gente? Vou ter que acabar generalizando aqui, mas existem casos e casos. Quando a pessoa fala que não quer um relacionamento sério, a pessoa está dizendo que ela não quer se comprometer com
a cultura que foi criada em cima da palavra namoro. Só isso que ela está dizendo. E namoro é tão ultrapassado, porque assim, o namoro, e engraçado que namoro traz tantas crenças, né? Eu achava que namoro tinha que ser quarta, sexta, sábado e domingo, porque eu ouvi as pessoas dizendo isso, né? E uma vez, engraçado, o namorado da minha prima foi lá na casa, a gente morava na mesma casa, né? E no mesmo quintal, o namorado da minha prima foi numa quinta-feira. Gente, eu era pequenininha, não esqueço disso nunca. E minha tia falou assim: Oi. Aí ele, queria falar com a fulana, mas fala, hoje é quinta-feira. Ele, não, só vim entregar o currículo que ela me pediu. Eu entrego, pode deixar. Aí eu criei aquilo na minha mente que namoro só podia ser quarta, sexta, sábado e domingo. E eu cresci com isso. E aí o namorado meu, vamos jantar na quinta? Não, na quinta não dá. Vamos na sexta. Depois que eu fui perceber que eu estava sendo conduzida por um estereótipo que foi criado, uma crença, né, que foi criada das gerações anteriores. Gente, por favor, né, estamos em 2020. Então, quando a pessoa fala que não quer um relacionamento sério, tem uma vertente aí. Não quer se comprometer com as crenças anteriores, tá? Ou tem dores emocionais suficientes para afastá-los de uma relação. Esse cara ou esta mulher que tem dores suficientes para afastá-lo de uma relação, eles estão usando o ego safado. Por quê? Vou fazer um paralelo aqui para não parecer que eu estou julgando, tá? As pessoas que não querem um relacionamento sério porque elas querem tirar o estereótipo daquele namoro de antigamente, tá? Elas estão seguindo uma linha saudável de uma nova geração. Se quiser chamar de namoro, tá? Se quiser chamar de namoro, vamos chamar, mas eu não vou ter data, vai ser no dia que der, vai ser um ajuste, beleza, tá? Não vamos chamar de namoro, tá tudo bem. Mas se tem caráter, companheirismo, dinheiro, troca, e aí precisa entrar o sexo, né? Porque uma relação que tenha duas pessoas com afeto, com amor, precisa entrar o sexo. Ok. Relação de duas pessoas. Eu não sei a nomenclatura certa, porque assim, afetivo amorosa encaixa em muita coisa. Mas vocês estão entendendo, né? Relação de pessoas que querem se relacionar através do sexo também. Então, se for essa pessoa que diz que não quer compromisso referente ao estereótipo de namoro, ok. Mas se for aquela pessoa que ela diz que ela não quer compromisso nenhum, ela só quer sexo, digamos assim, né? Tem gente que diz, não quero, só quero sexo. E cabe o outro aceitar isto ou não. Se o outro tiver uma saúde emocional saudável, ele vai dizer sim se ele quiser, ele vai dizer não se ele não tiver a fim de fazer só sexo. E tá tudo bem. Agora, vamos falar de alguém que está com uma saúde emocional debilitada. Aí começa o problema. O que é saúde emocional debilitada? Ou eu sou dependente emocional, tem minha live lá de dependência emocional, só vocês verem no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima é o canal. Geralmente acomete as mulheres, geralmente não significa 100%, tá? Ou narcisista. Também tem uma live sobre as faces do narcisista, que geralmente acomete aos homens. De novo, não é só a maioria, não é o todo. Saúde debilitada. Vamos falar primeiro da dependente emocional. Dependente emocional é o narcisista. Olha que casal. Tudo pra dar merda. Mas vamos lá. Dependente emocional, mas narcisista. Aí o narcisista que pensa somente nele, narcisista não tem remorso, narcisista só quer ganhar. Ok? Beleza. E ele diz que ele é um ser humano livre, uma alma livre, que ele não nasceu para se relacionar com ninguém, tá? E que ele só quer sexo.
Sexo e amizade, é assim, né? Só quero sexo e amizade, só isso. E aí, a dependente emocional, que ela quer ter uma relação, ela quer ter um compromisso, ela quer ter um casamento, o que que ela faz? Ela mente. Ela fala assim, não, tudo bem, eu também sou assim, sou livre, sou liberta. A minha alma também é livre. E aí, com isso, a relação começa através do sexo. Só que lá na live de vícios também, eu digo pra vocês o que o sexo faz no corpo de uma dependente emocional. Ativa a ocitocina e ela começa a acreditar que tem amor ali na parada. Né? E daí? A partir daí? Ela começa a cobrar algo que tá fora do combinado. Qual foi o compromisso que eles fizeram lá atrás? Só sexo e amizade. Eles fizeram esse compromisso, tá? Só que um ser humano jogou sujo, porque mesmo que ele seja narcisista, ele tem o direito de escolher só sexo e amizade. Não necessariamente vai ser comigo, né? Mas se eu assumir sexo e amizade com ele, eu preciso cumprir isso. E se eu comecei a gostar dele, eu posso até ajustar. Olha, eu comecei a gostar de você. E se ele disser, mas eu só quero sexo e amizade, aí tá na hora dessa parte aqui, se tiver uma saúde emocional saudável, eu escolher, bom, então aqui não dá pra ficar, porque eu vou me magoar todas as vezes que eu souber que ele tá com outra pessoa, tá? Agora, a dependente emocional não tem essa saúde saudável. A dependente emocional começa num processo, se junta com o ego safado, né? E começa num processo de tentar convencer o outro de que aquela decisão inicial dele de querer sexo e amizade tá errada. Quem conhece gente assim? Muita gente, tá? Então, a dependente emocional começa a acreditar que o narcisista vai mudar. Mas quem falou pra ela que ele tá a fim de mudar? Ele iniciou o processo, ele estava comprometido a fazer sexo tendo uma amizade, que se chama de amizade colorida, né? Quem entrou doente emocionalmente, mesmo que ele seja narcisista, mas quem entrou com a doença emocional foi quem assumiu esse compromisso, se comprometeu inicialmente em fazer sexo através da amizade, mas depois quer mudar esse processo. Então, assim, eu vejo muita gente criticando, geralmente é o homem que quer um relacionamento, que não quer um relacionamento sério, né? Eu vejo muita gente criticando o homem. Muita mulher dizendo, cara, eu não entendo por que ele não quer comportamento sério. Eu pergunto, mas o que você tem a ver com isso? Se no início ele já disse pra você que ele não queria que ele não queria compromisso, que ele só queria sexo e amizade, você aceitou. Não, mas não é possível que um ser humano... É possível sim, a gente tem o direito de querer qualquer coisa. Eu só vou realizar se a outra pessoa se comprometer nessa realização. Aí é justo com um cara que escolheu só sexo e amizade e encontrou um ser humano. Eu tô falando homem e mulher, mas tem casos assim com homem, mulher com mulher, tá? Um ser humano que encontrou um par que falou, isso, eu só quero sexo e amizade, e no decorrer dessa relação quer modificar a regra? Então, quem pensa que eu vou defender mulher, eu sinto muito, tá? A gente acaba... por que eu tô falando mulher? Porque como nós somos seres emocionais, a gente acaba pecando nessa condição. Por quê? Porque o meu ego safado não tem coragem de dar tchau quando eu me apaixono. Não tem coragem, eu fico ali em cima daquela relação, em cima. Então, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Quando alguém fala que não quer relacionamento sério, essa pessoa, ela tá apontando para aquela relação que foi construída lá atrás, naquela geração lá do patriarcado, de que tem que pedir a mão, de que tem que ter um compromisso quarta, sexta, sábado e domingo. Cara, e é tão retrógrado isso, é tão ultrapassado, que às vezes o cara fica dormindo na tua casa o domingo inteiro. Mas ele tá lá, porque é meu namorado. Pô, pelo amor de Deus, gente, deixa o cara jogar bola, vai fazer outra coisa. Mas enfim, isso aí é a minha opinião, tá?
Ok. Então, esse ego safado é demais. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente também tem que ter a nossa responsabilidade. A gente tem que ter a nossa palavra. Se lá atrás eu assumi uma coisa, eu tenho que concordar com isso até o fim ou ajustar. Se o outro não quiser, quem tem que ir embora sou eu. Então, quem tem uma saúde emocional saudável, assume a responsabilidade. Não tem problema de falar, pô, perdi. Eu assumi o compromisso com você de que seria só sexo e amizade e eu acabei me apaixonando. Aí o cara vai falar, não, mas eu não quero relação séria. Então vou meter meu pé. Vou embora chorando, gente. Nunca vi ninguém morrer por amor. Aliás, claro que vem a doença lá e a pessoa se mata por amor. Mas eu tô dizendo que nunca vi ninguém com uma relação emocional saudável sofrer até morrer por amor. Depois a gente encontra uma outra pessoa que se comprometa conosco, enfim, tá? Então, assim, quando alguém fala que não quer relacionamento sério, ele está olhando para aquele formato de namoro que tinha antigamente e dizendo não para ele, tá? E quando alguém olha dizendo que não quer relacionamento sério, outra parte, outra situação, pode ser que ele esteja muito machucado com relações anteriores, muito, e ele não quer passar por tudo que ele passou. Esse aí até tem jeito de ir ajustando os processos, mas não é garantido, ok? Não é garantido. Uma relação precisa ter caráter, companheirismo. O que é companheirismo? Ajuda mútua. Se um não quer, dois não brigam, tá? Então, o que a gente está falando aqui, gente? A gente tem que ter responsabilidade. Eu tô falando a gente porque o outro é o outro, né? A gente vai encontrar um monte de cara, um monte de mulher sem caráter, um monte de mulher que finge e de homem que finge companheirismo, um monte de homem, um monte de mulher que querem só o dinheiro daquela outra parte. A gente vai encontrar muito disso, tá? Agora, vamos falar de um ego mais safado do que esse que a gente acabou de falar, que é a falta de responsabilidade de ir embora. Vamos falar do ego safado que só quer aproveitar-se da outra parte. Isso é um dos piores, tá? Isso é um dos piores porque esse não tem caráter, não tem companheirismo, não vai investir dinheiro nessa relação, só que ele mente tudo isso. E parece que ele tem tudo isso. De novo, ele ou ela. Desculpa, quando eu falar ele, eu tô falando de ser humano, tá, gente? Então, esse é o mais complicado de todos. Por quê? Porque são pessoas que buscam doentes emocionais para vampirizar, ok? E ficam cozinhando aquela outra pessoa. Aí diz assim, poxa, eu queria tanto comprar um tênis, não vai dar para eu sair porque eu tô sem tênis. Aí encontrou uma dependente emocional louca, já fui dessas, tá? Encontrou uma dependente emocional louca, mas só não vai sair porque não tem tênis? Ué, cara, eu posso comprar pra tu se tu quiser e depois tu me paga. Aí foi. Não, que isso? Não vai mexer no teu dinheiro? Não. Daquele não, porque a dependente emocional quer o ser humano do lado dela. E ela começa a comprar ele. Então, vamos lá. Tem o cara que é filho da puta que vai vir atrás disso. E tem a mais filha da puta aqui. Gente, tô na live, desculpa. E tem a pessoa mais sem vergonha aqui. A pessoa mais sem vergonha aqui que compra a presença do outro. Então acabam emocionalmente se merecendo, tá? Por quê? São parasitas das relações. E quando vocês verem essas relações, elas se definham. Eu sei que tem muita gente aqui que já viveu isso, eu sei que tem muita gente aqui que me conhece, que já me viu vivendo assim relações. Tá? Eu sei, tem um monte de gente aqui que já me viu vivendo isso. Por quê? Assumindo a minha responsabilidade aqui, porque fui dependente emocional e fazia de tudo para ter a presença da pessoa do meu lado.
E aí a mais sem vergonha da relação era eu, porque eu já tinha percebido o interesse. E eu fazia, tá? Falo de mim porque a única pessoa que eu posso falar mal sou eu, né? Isso, gente, que a gente precisa entender. A gente precisa jogar limpo, mas não é com o outro só, não. A gente precisa jogar limpo com a gente. Não adianta eu ir bonita, com caráter, com companheirismo, com tudo tratado pro outro, se eu não faço isso comigo. Então, o que a gente precisa primeiro é olhar dentro da gente e identificar qual é o meu caráter, o que que eu aceito, o que que eu não aceito. O que que eu posso fazer para ter um companheiro ou uma companheira? O que é companheirismo de novo? Ajuda mútua, respeito e cuidado. Não é excesso disso. Não é. A gente vai até os 50% e o outro tem que vir até os 50% também. Como que faz para uma relação existir? Tem que ter motivação das duas partes. Então, o melhor para uma relação ser saudável, que de novo não estou falando de nome de namoro nem nada, para uma relação ser saudável, ela precisa ter um plano que englobe duas pessoas. O outro tem que estar motivado a realizar esse plano e eu também tenho que estar motivada. Quando eu realizo o plano do outro, eu estou doente. Quando o outro realiza só o meu, ele também está doente. Então, o que a gente precisa entender aí é: relação não precisa ter um nome de namoro, não precisa ter um nome de relacionamento sério, até porque se a gente for levar em consideração o que é sério, é melhor não ter, né? Que eu quero um relacionamento engraçado, feliz, leve. Eu não quero um relacionamento sério, até porque nem combina comigo, né? E talvez não deva combinar com vocês. Então, relacionamento sério é uma nomenclatura que a sociedade construiu para dizer: chega daquele namoro arcaico do patriarcado, tá? Então, entendam. Tudo que a gente começa com alguém é uma relação. Ela vai ser uma relação de amizade, ela vai ter caráter, ela vai ter companheirismo e ela vai ter troca, tá? Se começa uma outra relação sexual, ela continua com esses 3 itens, tá? Aí a pessoa fala assim, então, mas quando assume um relacionamento sério, a gente combina de não trair um ao outro. Gente, para que alguém não traia o outro, esse outro precisa ser apaixonável. Não existe um contrato. Não existe. Traição é desejo. Se eu encontro alguém mais apaixonável que a pessoa que eu tô, eu vou fazer um esforço para não ficar. Mas, é como eu digo, se o Cauã Raymond chega, eu não sei o que eu faço, não. Ele fala, Tati, eu só quero um beijo. Ninguém vai saber. Não sejamos hipócritas, tá? Eu vou falar só um beijo, querido, só isso. Então prestem atenção. Uma outra coisa, a pessoa fica pressionando alguém para levar na casa do familiar. Esses dias eu até li no Facebook, achei tão engraçado que a pessoa falou assim, gente, não espere que a pessoa te leve em casa, tem mãe que é do esquema também. A gente tem uma construção emocional tão doentia, que a mãe chora até hoje porque o pai traiu ela. Mas ela acha graça o filho aparecer com 3, 4 mulheres na casa dela. Tá? Agora, sem saber o compromisso que ele e o comprometimento que ele assumiu com essas 4 namoradas. Pode ser que elas aceitem e tá tudo bem. 4 pessoas, né? Que a gente vai destruir esse conceito de namoro. Pode ser que elas aceitem, tá tudo bem, desde que esteja alinhado. Tá? Então vamos lá, compromisso é o que eu assumo com alguém. Na live de traição, né, eu falei sobre o contrato que a gente faz com o outro. Aí uma pessoa me perguntou assim depois, mas quando é que eu posso falar pro outro dos meus defeitos? Quando é que eu posso falar pro outro que eu não tô satisfeita com uma situação? Quando a situação acontecer.
a gente precisa aprender a ajustar. Sabe o que acontece? Também tem um outro nome social chamado DR, que é discutir relacionamento, né? Então, a pessoa vai se posicionar do que ela acha, aí o doente emocional fala, já vai começar a DR? Já vai começar? Não, não é DR. Eu quero te colocar um ponto em que não ajustou. Eu quero achar um ajuste. Tá? Porque, gente, lembra que todo mundo tem a parte encantável, que é 60%, 25% é a parte que a gente não gosta, mas tem como modificar, e 15% que a gente vai odiar. Se no ajuste eu conseguir chegar ao meio termo, eu posso prosseguir essa relação. Mas se ainda assim eu não conseguir chegar a esse caminho do meio, eu preciso ter responsabilidade emocional suficiente para ir embora. Ok? Então, se relacionar é conhecer o outro. Se relacionar é estar com ele verificando se é essa pessoa que eu quero passar mais tempo da minha vida. E aí, se eu decido passar todo o resto da minha vida, também é outro romantismo, mas tudo bem, passar todo o resto da minha vida com o outro, eu preciso saber dele se ele quer. Mas sabe o que acontece com os doentes emocionais? Ele já está aqui com um casamento criado na mente. Aí caiu um na rede. Opa, esse aqui que serve, esse aqui que eu vou casar. E vai ajustando, vai sem perceber os sinais, vai ajustando o processo para casar com aquela pessoa ali. Aí quando vocês veem situações em que o cara não foi para o casamento, largou na porta da igreja, ou 3 dias antes a pessoa foi lá, pegou todos os móveis e foi embora, talvez porque ele não tinha se comprometido em casar. Porque o dependente emocional, ele cria a situação aqui, ó. Ele cria um cenário. E esse cenário, a família do comercial de manteiga, né? E esse cenário passa a existir naquela realidade. Só que a gente esquece de perguntar se o outro está inserido nela. E a gente constrói. A gente fala assim, ai, amor, seria tão bom se a gente casasse, né? Lá no sexo, lá na cama. Momento bom, de prazer. Ele vai dizer assim, sim, seria ótimo se a gente casasse. Mas ele tá falando daquele momento bom, ele ou ela. Tá falando daquele momento bom que estão vivendo, tá? Ouviu isso, o dependente ou a dependente emocional, já liga pro salão, já faz o orçamento, já pede fulano pra dar geladeira, já escolhe os padrinhos e não dá oportunidade. Aí o cara fala assim, amor, mas não é melhor a gente esperar um pouquinho? Por que esperar? E já começa a construir o caminho sozinha ou sozinho. E, gente, quando a pessoa se depara com a realidade, ela vai embora sim. O que a gente precisa entender hoje? A gente precisa entender que a gente precisa ter o pé no chão. Ah, mas ter o pé no chão dói. Gente, sinto muito. É melhor doer uma pedra no nosso pé, né? Do que, imaginem, construir um sonho todo sozinho e no final o príncipe foi ilusão também, né? Então, o que acontece com a nossa cabeça aqui, gente? A gente cria, através das nossas dores, cenários invisíveis. Só que a nossa mente não sabe que é mentira. E a gente começa a acreditar que aquilo ali é real. E não é. Então, o que a gente tem que olhar aqui? Eu não li o que o amigo escreveu. Vou parar só um pouquinho para ler. Pergunta ao Nietzsche que indica quando fomos pensar em casamento. Terei eu prazer em conversar com essa pessoa por mais de 30 anos? É isso aí, Marcelo colocou bem, né? A gente precisa casar, que não estou falando da parte religiosa, nem o romantismo que é colocado na palavra casar. Casar é unir-se a algo ou alguém. É o que o botão faz na casa. Isso é casar, tá? Então, eu preciso ser apaixonável para aquela outra pessoa e aquela outra pessoa precisa ser apaixonável para mim. E para que isso aconteça, o que eu preciso? Eu preciso de companheirismo, de caráter, de troca e de sexo, tá? Aí as pessoas falam assim, Tati, o sexo no meu casamento acabou, mas a gente
Nós somos os melhores amigos. Tá, não é mais casamento. O botão não tá dentro da casa, gente. O botão não tá dentro da casa. Tá? Então, assim, não é mais casamento. O que que tem? Uma relação de amizade? Uma relação de amizade, mas eu não posso me separar. Não posso. Por que que não pode se separar? Não, porque não posso, porque por algumas coisas que não permitem. E aí eu tive uma live aqui que eu até trouxe um convidado, né? Que eles se separaram e continuaram como amigos na mesma casa. Tá tudo bem, a gente não tá falando de divisão de bens, não tô falando de separar e sair de casa, não. Eu tô falando só de assumir que aquela relação de sexo não existe mais. Isso é libertação emocional para quem tá vivendo. Quem tá do lado de fora vai sempre falar mal da gente, sempre. Sempre vai, o que importa é o que o outro pensa. A gente precisa entender que a gente tem pouco tempo para viver leve e feliz. Pouquíssimo, vocês estão vendo o que está acontecendo aí fora. A gente tem pouquíssimo tempo para escolher viver no caminho da responsabilidade, no caminho do caráter, no caminho do companheirismo. Ou embora disso. Tem gente que perde o tempo da vida. A vida! Podendo ser feliz, mas não, tá ali, porque casou. Gente, mas casamentos acabam, tá? Sinto muito aí as condições religiosas que nos foram atribuídas, mas os casamentos, ele acabam sim. O que fica? Só o desenho, porque se a gente for olhar dentro da casa, o lar já foi desfeito há muito tempo. Porque a gente fica empurrando com a barriga, aí começa a faltar caráter, começa a faltar respeito. Quando eu falo respeito, eu não tô falando de traição não, tá? Porque vocês sabem que traição é desejo, não tem nada a ver com respeito. Respeito é quando eu desrespeito os valores do outro, quando eu desrespeito a forma que o outro caminha, quando eu falo mal, quando eu hostilizo. Isso é falta de respeito. Tá? Porque independente dos meus defeitos e das minhas qualidades, eu tenho o direito de ser quem eu quiser, né? E aí a opinião da outra pessoa fica sendo só a opinião dela. Então, prestem atenção não só na vida de vocês, mas prestem atenção no significado de compromisso, tá? O compromisso primeiro tem que ser de mim para mim mesmo. O comprometimento em ser feliz, em ser leve, ou tudo que vocês escreveram aí na linha da vida de vocês, é de vocês com vocês mesmo. Se a gente encontra alguém ao nosso lado que se comprometeu consigo mesmo, que assinou um compromisso com ele mesmo, de ser feliz, de ser leve, a gente pode traçar um plano junto. Então eu tenho o meu plano de vida, ele tem o plano de vida dele e a gente pode criar um terceiro plano para que a gente viva esse plano aqui, eu dando 50% da minha energia e ele 50% da energia dele. Os outros 50% dele fica para os planos individuais e os meus 50% fica para os meus planos. Sabe por quê? Porque quando esse plano daqui parar de funcionar, ou eu crio outro, ou cada um vai para o seu canto. Aí quando cada um for para o seu canto, esse 50% de energia que estava sendo usada aqui, volta para ele. Ele vai embora com 100% de energia para trilhar o caminho dele e eu vou embora com 100% de energia. Mas sabe o que acontece hoje? A gente pega os nossos 100% de energia, tasca ali no plano que é do outro, fica zerada de energia, não faz nada na nossa vida. Quando o outro for embora, ele vai embora com os meus 100% e eu fico zerada aqui. Aí você vai dizer que a sacanagem do outro ter ido embora depois de tudo. Que tudo? Não teve plano, não tinha plano. Então, gente, compromisso, primeiro, é conosco. Comprometimento, conosco. Se isso deixou de dar certo, a gente precisa ajustar. Acabou essa porra de DR, não existe, não tem ninguém discutindo aqui. Eu só quero trazer para você o que eu estou sentindo, o que está me incomodando. E você vai me dizer se você consegue ajustar isso. Se tu não conseguir, malandro, um grande beijo. Tô indo embora. E vou chorando mesmo, porque eu sou de chorar. Vou chorar porque relação pra mim é pertencimento e vou embora. Qual o problema? Coragem de ir embora é que a gente precisa ter quando a gente não cabe mais ali dentro daquele plano.
tá? Então, compromisso e comprometimento não está relacionado à palavra namoro. Namoro acabou, caiu. Mas quem quiser usar o nome, tá tudo bem. Então vamos usar o namoro como teste. É um momento de teste pra gente ver se é essa pessoa que eu quero conversar por mais 30 anos ou não. Tá? Se alguém quiser usar esse nome. Se não quiser usar esse nome, tá tudo bem também. Agora, se você tiver com interesse de construir uma vida com alguém, uma terceira vida, né, que é o plano. Se você tá com interesse de construir uma vida com alguém e se depara com alguém que não quer construir vida com ninguém, acabou isso de tentar modificar o que o outro pensa. Tá? Uma coisa é a gente gostar muito da pessoa, querer ela pra gente, mas se a pessoa não quiser, a gente tem que deixar ir embora. É direito da pessoa. Não vou meter a bronca de dizer que eu também sou alma livre, que eu não quero compromisso. Não vou. Eu já contei aqui pra vocês, né? Que eu aceito esses relacionamentos livres até julho. Em julho eu vou arrumar um namorado. Quem quiser namorar comigo, vamos caminhar. Quem não quiser, mete pé. É assim que é. É assim que precisa ser. Por quê? Temos pouco tempo para viver felizes, pouco tempo para viver leve. Pouco tempo, porque a nossa saúde emocional ela é muito delicada. Qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha balança. Entenderam, então, o que é falta de compromisso nas relações? Na verdade, o que significa o tema dessa live é medo de assumir a nossa responsabilidade. É o nosso ego safado falando que a outra pessoa não tem compromisso na relação. Mas qual o compromisso que eu tenho comigo? Fica aí essa pergunta. Qual o compromisso que eu tenho comigo? De que forma eu me comprometi comigo mesmo para que eu leve uma vida leve e feliz? Tá ok, gente? Tenham uma boa noite. Temos 10 minutos para perguntas. Me digam aí o que vocês acharam. É interessante que vocês comentem lá no YouTube, lá no IGVT sobre a live, tá? Desculpe os palavrões aí, mas eles saem quase que automaticamente de mim. E vamos lá. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Nós mulheres não separamos por causa dos filhos. Ouvi anos da minha vida uma vizinha culpando os filhos pela infelicidade dela. Todo mundo bota a culpa nos filhos, né? Eu não fiz faculdade por causa dos meus filhos. Mas, pô, teus filhos têm 30 anos, tu não fez faculdade até hoje. Não, mas apareceram outras coisas, tal, enfim. Então, assim, é muito fácil a gente culpar outra pessoa, né, gente? Coragem para meter o pé é o que a gente precisa para aprender a ser feliz. Primeiro passo, meter o pé. As lives estão cada vez melhores, legal. Adorei de manhã, excelente, Luciana, maravilhosa, arrasou. Amou essa live, Ruiane? Comprometimento zero comigo mesma. Bora voltar pra terapia pra arrumar a bagunça. Vambora, estamos aí. Mas tem que culpar alguém. Quem culpa alguém realmente fica... Depois de julho, devo reservar a sua data? Calma, Marcelo, tem que ver se a pessoa vai querer casar comigo, né? Porque às vezes quer o relacionamento, mas não quer o compromisso de casar. Eu quero me casar. Ok? Sem comentários, cada vez mais fica melhor, legal. Gratidão, Tati, super abraço. Até breve, Si. Um grande beijo, obrigada pela participação. Existem as situações de dar uma segunda chance? Como encarar a primeira chance sem sucesso? Mas será que a outra pessoa quer a segunda chance? Essa segunda chance é para quem? Né? A gente precisa entender se a pessoa quer uma segunda chance ou se a gente está criando uma possibilidade dele assumir um papel que ele não quer. Né? A gente precisa. Amanhã não tem live, Tamires? Não tem. Só tem live terça e quinta. Era todo dia, mas eu tava ficando muito cansada devido ao meu volume de atendimento, tá? Legal, Evelyn. Obrigada. Alguém mais para perguntar? Temos 7 minutos, senão eu falo mal de mim. Vamos que vamos. De todos os relacionamentos que eu tive, falidos. Ivana. Oi, Ivana. Boa noite. Obrigada. Excelente. Então, para outra pessoa quer chance? Deixa eu dar essa chance aqui. Eu não tô entendendo bem, Evelyn, essa questão de chance, mas tem um ponto, vê se vai responder a tua pergunta aí. Tem um ponto muito interessante, né? Que o outro tem, digamos, saúde emocional debilitada, tá? Tamires é minha sobrinha, Tati. Legal, que legal, Tamires. Sobrinha da Jonimara. Dá pra gerar várias perguntas. Vamos dar um exemplo nisso aqui. O que uma pessoa
Como essa pessoa se mostra pra gente? Não é através do que ela diz, e sim através das atitudes, tá? Então, quando a pessoa assim, me dá uma segunda chance, eu vou mudar. Pergunte, mudar o quê? Mudar tudo que você reclamou de mim. O que eu reclamei de você? Porque a pessoa tem que ter consciência do que ela vai mudar. Se ela souber, se ela tomou consciência do que estava nocivo na relação, se ela sabe o que ela precisa mudar e ela trouxer para você os pontos em que foram discutidos, você dá um prazo para isso acontecer. Você pode mudar 3 pontos principais. Quais são os 3 pontos? Eu juro que eu vou parar de beber. Cara, veja só, você bebe todo final de semana, 3 vezes, você chega embriagado. Parar de beber, você não tá tendo comprometimento com você mesmo. Você não vai conseguir. Se você disser pra mim que você vai diminuir, se você vai me dar mais atenção, aí a gente pode até iniciar o nosso papo, tá? Porque assim, ele só vai mudar quando ele vê que aquilo é nocivo pra ele. Porém, se ele tiver doente emocional, ele vai acreditar que a bebida, que o fumo, que o bolo de chocolate, que aquilo ali ainda faz bem pra ele. Então, quando a gente fala de chance, a gente tem que perceber nas atitudes, tá? Então, se a atitude mudar, vale a pena. Agora, falar... Tem narcisista que chega a ser engraçado, né? Minhas clientes falam, Tati, ele falou que ele vai fazer terapia. Se eu voltar pra ele, ele vai fazer terapia. Falei, mas o que tem a ver? Não entendi. Ele quer fazer terapia com você. Tudo bem, ele pode fazer terapia comigo. Mas o que tem a ver relacionar o fato de você voltar pra ele com a terapia? A terapia é pra ele. Ele já deveria ter feito há muito tempo. Ou iniciado sem estar com você ou estando com você. Então é como se você fosse responsável pelo tratamento emocional dele? Gente, de boa. Você vai fazer terapia então pra gente voltar? Então faz o seguinte, faz umas 4 sessões de terapia, traz o teu entendimento do que era o nosso relacionamento que a gente volta a conversar. Isso quem tem a saúde emocional boa, tá? Quem é dependente emocional? Eu voltei porque ele falou que ia fazer terapia. Mas Tati, tu acredita que ele não começou a fazer terapia até hoje? Continua a mesma coisa. Eu falo, tá. Porque você conectou com o que ele disse. E não é a primeira vez que ele mente pra você. Não é a primeira vez que não tem comprometimento e caráter nessa relação. Mentiu? Faltou companheirismo. Mentiu? Faltou caráter. Então, a gente precisa identificar no outro atitude. Eu posso falar qualquer coisa aqui pra vocês. Eu posso falar o que eu quiser. O que eu vou falar? Sei lá, vou parar de beber. Mentira, não vou. Eu posso dizer a verdade, gente. Eu diminui bastante a quantidade de cerveja que eu bebia. Isso eu posso falar. Mas eu também posso falar pra você que eu vou parar de beber. Eu juro, meu amor, vou parar de beber. Voltei. Tô no porto seguro, eu volto a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu assumi um compromisso com o outro, não foi comigo? Então prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Atitude é o que molda alguém, não o que ela diz. O que ela diz pode estar... Nem precisa ser mentira, mas o que ela diz pode realmente não estar em contato com o compromisso que ela tem com ela mesma. Tá? Então, mais perguntas, gente? Vamos lá, perguntem aí, cabeluda, que tem 3 minutos. Tem 3 minutos. Saindo leve e esclarecida dessa live. Legal, é isso aí. E aprendendo, né, a assumir a nossa responsabilidade como pessoa, não é dentro de uma relação. A gente tem que ter coragem de falar sim e não, desde que o sim seja sim e o não seja não, tá? Porque todo o resto, se a gente faz o contrário, nós somos irresponsáveis, nós não temos compromisso conosco, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. E quando a pessoa muda, só quando acontece a separação. Ela quer mesmo mudar ou tem medo de ficar sozinha? Tem que ver se ela mudou. Se ela mudou e for só um ponto, se a atitude mudou e for só um ponto, coloque aquilo em questão. Olha, vou dar um sorriso para printar, peraí. Foi? Foi.
Printaram? Ok. Vou responder aqui Tenho 29 segundos. Então, coloque em pauta. Você mudou, voltaremos, mas se a gente tiver problema com isso de novo, sabe que eu não vou hesitar em ir embora. É isso aí, tá? Compromisso, responsabilidade e tudo de bom. Um grande beijo, gente. Até a próxima terça-feira. Tchau, fui!